No capítulo 2, e hoje quero fazer uma exposição dos versos de 11 a 14. E hoje eu quero falar de algo inusitado, o erro de Pedro, o erro do apóstolo Pedro. Os nossos heróis da fé também erraram. Então eu quero convidar você a pensar comigo sobre isso, e é por isso que eu creio na Bíblia. Que a Bíblia é um livro realista. A Bíblia, ela não guarda os pecados dos meus heróis. Ela mostra, sempre mostrou os pecados dos nossos heróis da fé, e elas estão registradas na Bíblia para nos ensinar a não cometermos os mesmos erros. E o grande apóstolo Pedro, o grande apóstolo São Pedro, cometeu um erro terrível aqui. E o apóstolo Paulo teve que corrigi-lo. Olha que coisa. Mas nós vamos aprender com esse texto, o erro de Pedro, e que o Espírito Santo nos ajude a não cometer o mesmo erro, como fez o grande apóstolo. Gálatas capítulo 2, eu quero ler do verso de 11 a 14 somente. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Eu preciso parar aqui. Vamos orar? Pai, eu necessito de Ti, Pai, para expor a Tua palavra, e me sinto pequeno de tão grande responsabilidade. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel às Escrituras, ó Deus, e que o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, diante das lições que serão tiradas desse texto sagrado, e que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender a revelação da palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, cada um que está assistindo, e ajuda-nos a não cometer o mesmo erro. Nós oramos e nos submetemos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Gálatas capítulo 2. Vocês sabem que o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Gálatas, que eram os cristãos da região da Galácia do Sul, cuja carta foi escrita mais ou menos no ano 49 a 50 depois de Cristo, considerado como a primeira epístola de Paulo. E é interessante que certos defensores da lei mosaica, como norma de conduta na igreja, estavam ensinando aos Gálatas que só seriam salvos se fossem circuncidados e praticassem a lei. Paulo então expõe essa mentira judaizante e demonstra a verdade da justificação pela fé sem a necessidade da circuncisão e das obras da lei. Eu explico para você. Paulo aqui está confrontando a velha heresia, em que os judaizantes estavam ensinando o que muitos ensinam hoje, que ninguém é salvo pela fé somente. A salvação, ela depende de obras, para que alguém seja salvo. E Paulo, ele escreve essa carta, que é uma correção teológica e doutrinária, mostrando para os Gálatas o seguinte: olha, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não pela observação das obras, e não por observar alguma lei religiosa.
Ninguém é salvo por observar, por praticar rituais religiosos. Ninguém é salvo, ninguém é aceito por Deus porque pratica uma religiosidade que tem no seu compêndio vários ritualismos. Paulo está quebrando essa lógica. Ele advoga o seguinte nessa carta: nós somos salvos, nós fomos perdoados, nós fomos aceitos por Deus, pela graça de Deus, que é um presente que Deus nos dá, sem nós merecermos, e isso pela fé. A fé é um dom de Deus que Deus nos dá, que nos capacita a crer nele, que nos capacita a crer naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ninguém é salvo porque pratica rituais. Ninguém é salvo porque frequenta uma religião. Ninguém é aceito por Deus porque está numa tradição religiosa. Essa era a enganação e a mentira que os judaizantes estavam ensinando. Os judaizantes estavam ensinando a prática da circuncisão, que os gentios, os não-judeus, além de crerem em Cristo, precisavam ser circuncidados, que era um pacto que Deus fez com Abraão para todo o povo de Israel. A questão é que a circuncisão estava apontando para Cristo, e a lei da circuncisão foi abolida por Jesus. Seja judeu, seja gentil, nós somos aceitos por Deus pela graça, mediante a fé. O argumento de Paulo mostra que todas as versões legalistas do Evangelho são perversões. Tudo aquilo, amados, isso é um perigo, isso é uma coisa tão terrível que nós podemos até também cair nesse buraco. Toda religião, toda igreja que ensina uma outra versão, que não é o Evangelho de Jesus, acrescentando alguma coisa, é uma perversão. É uma perversão ao Evangelho, é uma perturbação para a igreja e é uma maldição, é um anátema. Volto a citar o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Ele diz assim: se nós, ou se o anjo do céu vos anunciar um outro evangelho, do qual já recebeste, que seja anátema. A palavra anátema é maldição. E há milhões de pessoas nessa nação debaixo dessa maldição, porque receberam outro evangelho. Nós não temos o direito de adulterar o evangelho. E é isso que Paulo, gente, o apóstolo São Paulo, está confrontando e ensinando aos Gálatas. Pois bem, Gálatas capítulo 2, do verso de 1 a 10, domingo passado, nós vimos a unidade e a pureza do Evangelho. E hoje, verso de 11 a 14, nós veremos o erro de Pedro. O erro de Pedro, o apóstolo Pedro. Agora Paulo evidencia que o Evangelho é maior do que o apóstolo e demonstra que a verdade está acima de qualquer personalidade. Obviamente, o foco dessa passagem não é destacar uma disputa de vaidades. Aqui não há uma luta de vaidades de apóstolos. Não se trata de um jogo de interesses pessoais. Paulo não está tentando promover-se diante dos seus críticos, ao mesmo tempo denunciando Pedro. O que está em jogo nesse texto não é uma luta pessoal por prestígio, mas a defesa da verdade, da integridade e da credibilidade do Evangelho. Está aqui, meus amados. Paulo deu uma bronca em Pedro, não é por questões de vaidades, de interesses, não. Paulo não queria ser maior do que Pedro. O que estava em jogo aqui era o Evangelho. Se Paulo não tivesse corrigido Pedro, talvez, com certeza, nós iríamos receber um Evangelho distorcido. Totalmente distorcido. Se a distorção não viesse por eles, a gente sabe que vieram por outros, depois dos apóstolos. Mas aqui Paulo, ele fez questão de corrigir Pedro, porque o que estava em jogo era o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Bom, diante dessas considerações, eu quero chamar a sua atenção para o texto. Versos de 11 a 14, mantenha a Bíblia sempre aberta. E no verso 11 diz assim: quando Cefas, que é Pedro, o nome dele em aramaico, quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Agora mudou o cenário. Versos de 1 a 10, Paulo que foi para Jerusalém, vocês lembram? Na igreja de Jerusalém, lá teve uma reunião administrativa e algumas questões foram decididas.
Agora Pedro faz questão de sair de Jerusalém e agora ele foi para Antioquia, onde ficava a igreja que Paulo frequentava, Paulo, Barnabé, a igreja da Antioquia da Síria, que ficava entre os gentios, os estrangeiros. Então, através desse intercâmbio, quando foi a vez de Pedro ir para lá, para a igreja de Antioquia, conhecer os irmãos estrangeiros, apesar que a igreja de Antioquia tinha bastante judeus, era uma igreja mesclada, mas quando ele estava lá, ele cometeu algo muito errado. E Paulo teve que resistir face a face. Ele teve que dar uma bronca em Pedro. Agora, sabe o que é interessante? Que aqui diz que Paulo resistiu ele porque ele era repreensível. Repreensível. Essa palavra no grego significa uma pessoa que merece repreensão ou uma pessoa que é condenável. Condenável não no sentido espiritual, condenável no sentido de um desvio moral que precisa ser corrigido. E Paulo, na sua carta, ele deixa bem claro, olha, eu tive que resistir ele face a face, olho no olho, cara a cara, porque ele se tornou um homem repreensível. Ele precisou tomar uma bronca. Ele precisou tomar uma repreensão. E lá em Antioquia, naquela época, gente, existia duas Antioquias. A Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria. Então nós estamos aqui na Antioquia da Síria, que era a capital da província romana da Síria e a terceira maior cidade daquela época. Como eu vos falei, Antioquia era uma igreja, era uma comunidade que tinha judeus cristãos e cristãos gentios. E foi a igreja da Antioquia da Síria que enviou os primeiros missionários para evangelizar todo o Império Romano, toda aquela região. E eles enviaram Paulo e Barnabé. Mas infelizmente Paulo precisou corrigir a Pedro. Como eu falei, não era nada pessoal. Mas Pedro precisou ser corrigido por causa da sua má conduta. Está aqui. Paulo, infelizmente, teve que olhar no olho de Pedro, cara a cara, face a face, e teve que corrigi-lo porque ele se tornou repreensível. Ele pisou na bola. Nós concordamos com o reformador João Calvino, ele comentando, ele escreveu assim, abre aspas, essa visita precedeu o concílio de Jerusalém. Porque não faria sentido Pedro ter agido assim, de forma tão estável, depois da decisão tomada pelos apóstolos e presbíteros, com respeito à aceitação dos gentios na comunidade cristã, sem a necessidade de observar os preceitos judaicos. O certo é que Pedro vai a Antioquia, o quartel-general da igreja gentílica, e nessa visita tropeça em seu testemunho, tornando-se inconsistente. Que coisa, ele foi para visitar e além da visita toma uma bronca de brinde, porque era repreensível. Mas olha só o verso 12 na sua Bíblia. Aí Paulo escreve assim, de fato, aí ele fala o motivo da bronca. De fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se temendo os da circuncisão. Esse Tiago aqui, gente, era irmão de Jesus. O irmão de Jesus, que é o mesmo que escreveu a carta de Tiago, que está quase lá perto de Apocalipse. O apóstolo Tiago já tinha sido martirizado, em Atos capítulo 12. Esse Tiago aqui era o irmão de sangue, ou o meio-irmão de Jesus. E ele foi com alguns judeus cristãos para visitar a igreja de Antioquia, e Pedro tinha ido na frente. Mas diz o texto de Paulo que quando Pedro estava lá com os gentios, os estrangeiros, ele estava comendo. Ele estava comendo com os estrangeiros, com os gentios. Por exemplo, olha só o comentário de William Hendrickson. Ele é da opinião que Paulo se referia à refeição de comunhão da festa ágape da igreja primitiva. O que era a festa ágape, gente? Era um almoço de confraternização. Era um almoço de confraternização e depois daquele almoço eles praticavam a ceia do Senhor. E essa refeição era uma demonstração de amor fraternal, especialmente quando os mais abastados repartiam com os crentes pobres, pelo menos uma vez por semana,
uma refeição mais substanciosa. Então eles estavam no almoço, numa junta panela. E Pedro estava lá no meio, na comunhão com eles. O comentarista William Barclay informa que para muitos crentes oriundos do escravagismo, essa era a única refeição decente da semana. No entanto, não tardou para que o propósito dessas refeições se desviasse. Por exemplo, em Corinto, houve uma segregação social, quando os irmãos ricos se apartaram dos irmãos pobres. Está lá em 1 Coríntios 11. Enquanto em Antioquia, aqui, houve uma segregação racial, quando os cristãos judeus se apartaram dos cristãos gentios. Aí que está o problema. Pedro estava lá, comendo uma boia com os gentios, e quando ele vê Tiago e os judeus vindo para a igreja, ele começou a se afastar dos gentios devagar. Interessante que essa palavra afastar no grego, ela diz respeito a uma retirada militar estratégica. Então ele saiu de fininho, recuando, ele saiu de fininho. A forma do verbo pode implicar que o afastamento de Pedro foi gradual e enganoso. Então ele foi saindo pela direita, sabe? E Paulo vendo aquela situação. E diz o texto de Paulo que ele separou-se dos gentios, temendo o pessoal da circuncisão. Ele estava com medo. Medo do quê? De perder a popularidade? Medo do quê? De ser criticado? Ele estava com medo, diz o texto de Paulo, que ele se separou dos gentios, ele se afastou, porque ele estava temendo os da circuncisão que estavam chegando. Mas olha só o verso 13. E também, para decepção de Paulo, e também os demais judeus se fizeram dissimulados, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Isso deve ter cortado o coração do apóstolo Paulo. O próprio Barnabé, que era amigo leal dele, companheiro de guerra, companheiro de missões, que sempre aprovou o evangelho que Paulo tinha pregado, ele também foi no vácuo. Ele também cometeu a mesma atitude de Pedro. E outros judeus, que com certeza eram da igreja de Antioquia, também cometeram a mesma atitude. Diz aqui que eles dissimularam. Eles agiram de maneira hipócrita. Essa palavra no grego, tanto hipócrita como dissimulação, ela é tirada dos teatros que eram realizados naquela época, em que as pessoas usavam máscaras para representar uma personagem. E é isso que Paulo está usando essa palavra do mundo teatral da época, dizendo o seguinte: olha, Pedro, Barnabé e os demais agiram com falsidade, se afastando dos nossos irmãos gentios. Eu concordo com o John Stott, ele está correto quando diz que Pedro agiu com falta de sinceridade. Ele se afastou da mesa dos crentes gentios, não governado por algum princípio teológico, mas por medo covarde de um pequeno grupo. Na verdade, Pedro, olha que interessante, Pedro fez em Antioquia exatamente o que Paulo se recusou a fazer em Jerusalém, isto é, ceder diante da pressão. O mesmo Pedro que negou Jesus diante de uma criada, negou agora com medo do partido da circuncisão. Ele continuou crendo no evangelho, mas falhou na sua prática. Ele contradisse o evangelho com sua atitude, porque lhe faltou coragem nas convicções. O problema não era o evangelho que Pedro pregava, o problema era a prática de Pedro. Esse é o problema de muitos hoje. O conteúdo é impecável, a prática é negável. Mas olha o verso 14. Aí vem a bronca de Paulo. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Olha, interessante, quando porém vi que não procediam corretamente. Paulo viu que aquela não era a atitude certa, não era o testemunho certo, ele viu aquilo. E ele diz assim, que eles não estavam procedendo segundo a verdade do evangelho. Por quê? O que a verdade do evangelho ensina?
A verdade do Evangelho ensina que todo aquele que foi regenerado, todo aquele que crê em Cristo e recebeu a Cristo, se tornou filho de Deus. João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, dos quais não nasceu nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Paulo estava vendo o seguinte: olha, não, os gentios são filhos de Deus também, não só os judeus. Eles cometeram uma atitude que contradiz a verdade do Evangelho. Aí, olha o que Paulo faz. Eu disse a Cefas na presença de todos. Pensa na igreja cheia. A igreja de Antioquia, cheia de judeu cristão e gentil. E Pedro está lá. Tiago está chegando com outros irmãos. E Paulo, ele não é nada politicamente correto. Ele não chega para Pedro: Pedro, vem aqui para o canto aqui, vem aqui, chega aqui. Vem aqui, vem aqui. O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? Ele não chega assim: Pedro, vem aqui, Tiago, chega aqui. Esse cara aqui, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês? Parece que ele não é nada ético, no sentido moderno, né? Na presença de todos, na presença da igreja de todos, todo o pessoal que estava ali no almoço, e ele fala isso: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, porque você obriga os gentios a viverem como judeus. Pedro, por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Vocês vieram tão de longe para cometer esse erro logo aqui. Logo aqui. E infelizmente Paulo tem que chamar a atenção de Pedro publicamente. Guarda isso aqui. Publicamente. Ele disse na presença de todos. De todos. O teólogo Risby, ele considera que a hipocrisia de Pedro levou ele a negar 5 doutrinas da fé cristã. Primeiro, a unidade da igreja. A atitude de Pedro causou uma divisão. Segundo, a justificação pela fé. Nós somos justificados, perdoados somente pela fé e não pelas obras. Terceiro, a liberdade da lei. Jesus cumpriu a lei por nós e ele aboliu várias facetas da lei. Por exemplo, a circuncisão. Quarto, o evangelho é para todas as pessoas. E quinto, a graça de Deus. Judeus e gentios foram alcançados pela mesma graça. Então olha só, a atitude de Pedro desfigurou essas 5 doutrinas que são caras para nós, para toda a cristandade, para todo o cristianismo. Então, gente, esse foi o almoço. O almoço como bronca de sobremesa para Pedro. O que nós aprendemos aqui? A aplicação. O que nós aprendemos com esse episódio tão inusitado, com essa briga de titãs, essa bronca de titãs, 2 grandes apóstolos, Pedro, o grande apóstolo, e Paulo, o grande apóstolo, e toda essa situação desagradável? Eu quero tirar daqui 4 lições e gostaria que você guardasse no seu coração essas 4 lições, porque tudo isso tem a ver com a gente. Como eu falei, a Bíblia, ela mostra o pecado dos nossos heróis, e nós não podemos cair nesses mesmos pecados, não podemos. Primeira lição: precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Tá fácil para repetir? Vamos repetir? Precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Por quê, pastor? Porque também somos repreensíveis. Simplesmente. Somos iguais a Pedro. Também somos repreensíveis. Também, muitas vezes, merecemos uma bela repreensão por causa das nossas ações pecaminosas. Assim como o apóstolo Pedro, nós também somos repreensíveis. Nós também, muitas vezes, merecemos uma bronca santa. Merecemos. Mas o grande problema aqui, que precisamos tomar cuidado, é com a hipocrisia. Esse pecado aqui, gente, é mortal. A hipocrisia. E Paulo, ele deu essa bronca em Pedro porque ele viu uma grande hipocrisia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês.
a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro que já somos passíveis de sermos repreensíveis. E precisamos tomar muito cuidado com a hipocrisia. Eu tenho revisitado algumas famílias que foram visitados pelos americanos. E alguns que eu tenho visitado, eu faço a seguinte pergunta entre tantas: você tem alguma referência de cristão na sua família? E muitos têm respondido assim: olha, pastor, tem cristão, mas quem é referência não é não. Tem uns crentes na minha família, mas não posso dizer para o senhor que é referência. Aí eu já entendi o recado. Não, pastor, é o meu pai que sempre frequentou a igreja, mas a vida sempre foi uma negação. A minha mãe que sempre frequentou a igreja, mas sempre foi manipuladora, sempre passou em cima do meu pai. O meu pai que sempre foi omisso, sempre fez mal para minha mãe, sempre abusou dela emocionalmente. Dizem que é crente, mas eu não tenho referência, pastor, sinto muito. Hipocrisia. Confessam uma fé, mas negam essa fé na prática. Nós não podemos cair nesse problema. Não podemos. Como eu falei, nós já somos passíveis de repreensão porque somos defeituosos. Mas o problema é a hipocrisia. Cuidado. Você que é cristão, cuidado. Cuidado com as suas ações dentro da família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Cuidado. Tome muito cuidado. Olha só como é coisa séria. Olha só o testemunho que eu vi lá na convenção. O pastor Eli Fernandes é o presidente da Convenção Batista Catarinense. Ele é pastor da Igreja Batista Central de Chapecó. E ele disse que lá na casa dele em Chapecó, do lado da casa dele, está construindo um prédio enorme. E ele falou que tem dado muita dor de cabeça, porque muita coisa do prédio está caindo no telhado dele. Aí o engenheiro foi lá, já orientou os trabalhadores, tudo. Aí, um dia, ele chega na casa dele e ele vê o telhado dele quebrado e no piso tinha um pé de cabra que caiu lá de cima do prédio. E ele, com muita raiva, ele foi lá na obra para conversar com o engenheiro. E diz ele que quando ele entrou naquele prédio para dar uma bronca no engenheiro, o Espírito Santo falou ao coração dele: pega leve. E ele falou: fulano, vem cá, vem ver o que fizeram. Aí o engenheiro viu, ficou escandalizado, pediu para arrumar tudo, a empresa arrumou tudo para ele. Aí num outro dia, ele foi convidado para realizar um casamento. E adivinha quem era o padrinho dos noivos? Um engenheiro. Agora imagine só se ele tivesse pegado pesado. Se ele tivesse pegado pesado com o engenheiro, que cara ele ia ter quando ele ia realizar aquele casamento e ele como testemunha dos noivos. E o Espírito Santo falou para ele: pega leve. Então é isso, meus amados. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos repreensíveis. A questão é o seguinte: doutrina e prática precisam caminhar juntas. A verdadeira doutrina bíblica e a nossa prática andam juntas. Por exemplo, eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu assim: não podemos separar o que Deus uniu. Doutrina sem vida gera racionalismo estéril. Vida sem doutrina produz misticismo histérico. Precisamos manter teologia e vida, doutrina e prática, ortodoxia e piedade numa aliança inseparável. Pedro foi repreendido porque, embora tivesse várias vezes afirmado e reafirmado sua fé na salvação pela graça, independente das obras, estava agindo agora em desacordo com essa crença. Ao apartar-se dos crentes gentios, em virtude de escrúpulos judaicos, sua conduta reprovava a sua teologia. Aqui está o problema. Então, amados, precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Tome cuidado. O seu trabalho, a sua família, as pessoas estão te observando. Toma cuidado. Não envergonhe o Evangelho, pelo amor de Deus. Eu estou cansado de ouvir: pastor, eu não consigo, é impossível crer nesse Evangelho que esse meu parente vive. Uau! Aí eu falo: não, esse não é o Evangelho verdadeiro.
Tome cuidado. Precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Certo teólogo, ele escreveu o seguinte, olha, o medo, porque Pedro, ele cometeu aquela hipocrisia, ele escreve, o medo de nossos amigos pode fazer que transijamos nossas convicções. Pedro, ele transgrediu porque ele ficou com medo dos amigos que estavam chegando. E por isso que ele transigiu, se separando dos gentios. Eu repito a frase do pastor Charles Spurgeon, lá em Londres no século XIX, ele pregando sobre isso, ele fala assim, que o principal sermão da sua vida seja a sua conduta. Que o principal sermão da sua vida seja a sua conduta. Gente, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a tomar cuidado com as nossas ações. Precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Lembre-se, não é perfeição, mas é prudência. Precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Segunda lição, precisamos de correção. Precisamos de correção, porque comunhão e correção não são excludentes, mas complementares. Comunhão e correção. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe por quê? Eu encontro muitas pessoas que têm dificuldade de fazer parte de uma igreja, porque sabe que vai ser contrariado, sabe que vai ser corrigido. E essa é a função da igreja. A função da igreja não é se meter na vida do outro, não é isso. Mas a função da igreja é ser um instrumento de correção, sim. Por isso que a Bíblia, ela usa muito a expressão uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros, cuidem uns aos outros, amem uns aos outros. É uns aos outros. É um corrigindo o outro, sim. Aí muitas pessoas têm dificuldade, porque sabe que vai ser contrariado, sabe que vai ser corrigido. Porque comunhão e correção andam juntos. Porque o meu irmão que me corrige, ele está sendo usado pelo Espírito Santo para que a imagem de Cristo seja esculpida em mim a cada dia. A cada dia. Essa é a função pedagógica da igreja. Um corrigindo o outro. Um encorajando o outro. A igreja existe para isso. Para isso também. E aí o Espírito Santo vai esculpindo em nós a imagem de Jesus. E é por isso que Paulo corrigiu a Pedro. É por isso que é um grande problema, gente, esse fenômeno de desigrejados. Eu creio em Jesus, mas não quero fazer parte da igreja. Sabe por quê? Porque um dos problemas, no fundo, é porque não quer receber correção, porque vai ser contrariado. Pecados serão denunciados. O pastor vai aconselhar, vai chamar. Então é muito fácil desejar Jesus, mas não desejar a igreja que ele criou. Na verdade, isso é uma incoerência. Mas a questão é o seguinte, precisamos de correção. Precisamos de correção. Não podemos sacrificar a verdade em nome da comunhão. Não podemos fechar os olhos aos desvios doutrinários ou aos deslizes de conduta em nome do amor fraternal. Aqui é um outro problema. Igreja que não corrige não está preocupado com você. Igreja que não corrige só está preocupado com números. Números no sentido de pessoas ou números no sentido de cifras. Dinheiro, quer saber de dinheiro. Desde que você traga o seu dinheiro aqui, você pode viver do jeito que você quiser. Pode adulterar, pode roubar, pode enganar as pessoas, pode viver de qualquer jeito. E não tem correção nenhuma. Isso não é cristianismo. Pedro, ele deu a destra da comunhão a Paulo em Jerusalém, mas Paulo repreende a Pedro em Antioquia. Eles tinham comunhão, mas também existia correção. Gente, precisamos de correção. Precisamos. Eu sei que isso contraria, eu sei que isso entristece, mas é necessário, é para o nosso bem. É para o nosso bem. E a coisa é tão séria que Jesus, olha só, Jesus ele ensina isso. O mesmo Jesus que diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. O mesmo Jesus que fala assim, amem uns aos outros como eu vos amei.
É o mesmo Jesus que falou isso aqui, olha só. Mateus 18, verso 15. Ele ensina como repreender um irmão. Ele ensina 3 passos, olha só. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, segundo passo, se não ouvir, leva ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir as pessoas, que Jesus pede? Expõe esse assunto à igreja, diante de todos. E se ele se recusar a ouvir a igreja, considera-o como publicano, isso é, ele precisa ser desligado da igreja. Mas pastor, Jesus falou isso? Falou. Quando se trata de pecado, existem esses 3 estágios. A Bíblia fala para você procurar a pessoa. Chegar na pessoa tete a tete, face a face, no olho. Olha, você tá agindo fora do evangelho. Você está pisando na bola. Se a pessoa se quebrantar, você ganhou o seu irmão. Você abraça, olha, que Deus te abençoe, não cometa esse pecado, tamo junto. Agora, se a pessoa se endurece, segundo passo, leva a gente, chama uma comissão, leva pessoas como testemunha, leva os outros irmãos, 2 a 3 pessoas, leva as pessoas e corrige. Olha, você está pisando na bola, você está vivendo fora do evangelho. Se a pessoa se arrepender, o grupo abraça, ganhou o seu irmão. Agora, se a pessoa se endurecer, 3º estágio, leva para a igreja, diante de todos, para a igreja. Se diante da igreja ele se arrepender, a igreja abraça. Que Deus te abençoe, que Deus te perdoe, estamos junto. Mas se a pessoa, mesmo assim, cascadura, se endurecer, Jesus falou, tem que ser desligado. Ele não pode continuar na comunidade dos cristãos. Não pode. Porque ele não se arrependeu, não quer resolver o pecado e ainda quer frequentar a igreja. Jesus falou, não, considere-o como publicano, fora da comunhão. Gente, Jesus ensinou isso. Jesus. Tudo por quê? Precisamos de correção. Precisamos ser corrigidos. O confronto honesto é melhor do que a lisonja hipócrita. O confronto honesto, o confronto amoroso é melhor do que a hipocrisia. Olha só o que diz Provérbios 27, versos 5 e 6. Olha só o que o sábio escreveu. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É isso, gente. Melhor é a repreensão franca do que o amor hipócrita. E melhor, leais são as feridas feitas por aquele que ama, do que os beijos dos enganadores. John Stott, ele diz o seguinte: devemos dar graças a Deus por Paulo, que enfrentou Pedro face a face, por Atanásio, que enfrentou o mundo inteiro quando o cristianismo abraçou a heresia ariana, que não crê na divindade de Cristo, e por Lutero, que se atreveu a desafiar a igreja quando se afastou do evangelho. Aí ele termina dizendo assim: onde estão os homens desse calibre nos dias de hoje? Onde? Cadê os homens com esse calibre de enfrentar pessoas face a face e dizer: olha, você está vivendo fora do evangelho? Fora do evangelho. Agora sabe o que eu destaco? A autoridade e humildade não são coisas incompatíveis. Pedro tinha autoridade. Ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo. Só que ele era humilde. Você não vê continuando lendo o texto, você não vê Pedro se defendendo. Você não vê Pedro se defendendo, usando justificativa teológica. Ele não era doido para fazer isso. Ele não tinha direito para fazer isso, senão seria uma nova heresia. Ele não fica transferindo a sua culpa para outro. Não, Paulo, desculpa, estou cabeça quente, eu fiz isso porque a viagem foi cansativa, ou porque a comida pesou no estômago, eu fiquei irritado e acabei falando besteira. Não, ele não transfere a culpa para ninguém. Ele não transfere a culpa para Tiago. Não, o Tiago chegou ali, eu já fiquei constrangido e falei besteira, fiz besteira. Não. Ele é humilde, ele aceita a repreensão de Paulo. Ele tem autoridade como apóstolo,
mas ele é humilde o suficiente como servo de Deus para receber a correção. Amados, só recebe correção quem é humilde. Só se submete à correção quem tem o coração humilde. Quem tem um coração arrogante se levanta contra. Precisamos entender isso. E Paulo ensina a corrigir segundo a verdade do Evangelho. Sabe o que eu acho interessante? Que Paulo, ele não chega em Pedro já falando do pecado de Pedro. Ele chega a Pedro no sentido assim, olha, você está agindo fora da verdade do Evangelho. Então, essa tem que ser a nossa repreensão. Olha, amado, eu tenho percebido que você está agindo na vida fora da verdade do Evangelho. Então, antes de falar do problema que a pessoa precisa ouvir, eu acho que a gente precisa fazer isso como Paulo. Olha, você está vivendo fora da verdade do Evangelho. Por isso eu estou aqui para te corrigir, para te ajudar. Porque você está vivendo fora do Evangelho no seu casamento. Você está vivendo fora do Evangelho no seu trabalho. Você está vivendo fora do Evangelho com seus parentes. Você está vivendo fora do Evangelho com seus pais. Você está vivendo fora do Evangelho diante da sociedade. E por isso eu estou aqui para te corrigir. E para orar por você. Então é assim que Paulo ensina. Amém? Precisamos de correção. Terceira lição: precisamos ter comunhão com todos os cristãos. Todos os cristãos, todos os seguidores de Jesus. Paulo, ele deixa bem claro que gentios e judeus precisavam viver juntos, porque foram alcançados pela mesma graça. Agora lembre-se, Paulo, ele não incentivou ter comunhão com falsos irmãos. Os judaizantes eram falsos irmãos para Paulo. E Paulo falou, olha, não acredite nesses falsos irmãos que estão pervertendo o Evangelho. Falsos irmãos só faz pessoas desviarem de Deus, ou criar confusão na cabeça das pessoas. Esse Paulo abomina. Mas quando se trata de cristãos sinceros, genuínos, Paulo ele faz de tudo para as pessoas viverem em comunhão. Precisamos ter comunhão com todos os cristãos. Todos os cristãos. Eu cito de novo John Stott, quando ele escreveu assim: hoje em dia, diversos cristãos e pessoas repetem o mesmo erro de Pedro. Recusam-se a ter comunhão com os outros crentes cristãos professos, a não ser que estes sejam totalmente imersos na água, ou outra forma de batismo que não satisfaz, ou que tenham sido episcopalmente confirmados. Insistem que apenas as mãos de um bispo na sucessão histórica são adequadas, ou que sua pele tenha determinada cor, ou que venham de determinada classe social, geralmente as de cima e assim por diante. Tudo isso é uma séria afronta ao Evangelho. A justificação é só pela fé. Não temos o direito de acrescentar uma forma particular de batismo, de confirmação, ou alguma condição denominacional, racial ou social. Deus não insiste nessas coisas para nos aceitar em sua comunhão. Por isso, não devemos insistir nelas também. Que exclusividade eclesiástica é essa que nós praticamos que Deus não? Será que somos mais conservadores do que Ele? A única barreira para termos comunhão com Deus e consequentemente uns com os outros é a incredulidade, a falta de fé salvadora em Jesus Cristo. Está aqui. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso ter comunhão com pessoas que pensam diferente de mim. Eu não concordo com o batismo da igreja luterana, presbiteriana e anglicana. Para mim o batismo tem que ser por imersão. Eu entendo assim como a Bíblia ensina lá com João Batista. Mas eu não posso deixar de ter comunhão com esse irmão porque ele pensa diferente em relação a isso. Eu não concordo com a teologia pentecostal. Eu não concordo que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Eu não concordo com as línguas estranhas que ninguém entende. Eu não concordo, eu não creio nisso. Mas eu preciso ter comunhão com os meus irmãos pentecostais. Eu não concordo com igrejas que ensinam uma coisa que para mim é totalmente um engano. Que o cristão verdadeiro, ele pode perder a salvação. Eu não creio nisso. Mas porém, eu preciso ter comunhão com esse cristão. Entretanto, na igreja de Cristo,
não pode ter segregação social. A igreja de Cristo tem que ter ricos e pobres vivendo juntos na mesma nivelação. Ricos e pobres, milionários e pobres, na mesma igreja, é a mesma pessoa. A igreja não deve jamais ter segregação racial, como tem nos Estados Unidos, igreja de branco, igreja de negro. Isso é horrível, horrível. Eu lembro do pastor Billy Graham, que foi o maior evangelista do século passado. Ele foi pregar num estádio, e ele percebeu que no estádio tinha faixas de separação. Aí ele perguntou para alguns pastores, mas por que aquela faixa de separação ali na arquibancada? Não, é porque aqui no nosso estado, negros e brancos ficam separados, até mesmo na igreja. Ele saiu do púlpito, foi até lá na arquibancada e arrancou todas as faixas. E depois, antes de pregar, ele falou: o verdadeiro evangelho é para todas as raças. É por isso que eu digo que tem muita coisa das nossas igrejas que nós não nos orgulhamos. Uma delas é a segregação racial. Toda vez que a igreja se desviou do evangelho, adotou alguma coisa que Deus abomina. Isso não pode acontecer com a gente. Não pode ter segregação geográfica. Não pode ter. Segregação geográfica é quando uma igreja está num centro urbano e não pode receber as pessoas da periferia. Ou há aquele constrangimento, aí ó, o pessoal da periferia está chegando. Isso é pecado. Isso é pecado. Ou, não, eu não frequento a igreja de periferia. Não frequento a igreja de periferia, porque o meu nível não se enquadra nisso. Segregação geográfica. Segregação acadêmica. A igreja, ela tem doutores e analfabetos no mesmo nível. No mesmo nível. E se ambos têm capacidade de pregar, tanto o doutor como o analfabeto vai pregar. Vai evangelizar na mesma medida. Se tem firmeza doutrinária, se tem vocação para isso, os dois serão chamados. Gente, precisamos ter comunhão com todos os cristãos. Jesus, em João 13, ele falou algo muito importante que às vezes quebra o meu coração. Ele disse para os discípulos: vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos. Precisamos ter comunhão com todos os cristãos. Quarta e última lição: o evangelho é para todas as pessoas. O evangelho é para todas as pessoas. É por isso que em Mateus 28, verso 19, você conhece, Jesus falou: ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem, a obedecerem todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Todas as nações. É por isso que nós fazemos missões, é por isso que nós enviamos missionários para outros estados, cidades, para outras nações. Só não enviamos para Marte ainda porque não tem uma sociedade lá. Senão vai ter que ser missões interplanetárias, não sei. Quem sabe isso aconteça, né? Quem sabe? Se tiver, a gente vai ter que enviar missionário, tá? Mas é missões, gente. Todas as nações precisam conhecer o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho fé mais obras, fé e mais alguma coisa para ser salvo. Não, somente a fé, somente a graça. Esse era o evangelho que Pedro pregava, que Paulo pregava, que Tiago pregava e que precisamos pregar. Marcos 16,15, Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 24, verso 46 e 47, Jesus falando com os discípulos, ele diz assim: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Todas as nações. E Apocalipse, capítulo 5, verso 9, João ele tem uma visão mostrando todas as nações, todos os cristãos, de todas as gerações e nações. E ele vê, e ele escreve assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus
os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Todas as nações, todas as etnias, todas as tribos precisam ser alcançadas com o evangelho de Jesus defendido por Paulo. Todas. O evangelho não é só para judeu, é para todos os gentios, para todas as pessoas que vão se arrepender dos seus pecados e pela fé vão entender o que Jesus fez na cruz por nós. E aí diz a Bíblia que nós recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Evangelho. É por isso, gente, que a gente precisa pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Nós somos pregadores do evangelho. Nós precisamos viver o evangelho, senão seremos hipócritas, mas nós somos proclamadores do evangelho. E hoje a melhor ferramenta para alcançar as nações é o quê? As redes sociais. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Talvez você, como eu, não vai ter condições de ir para uma outra nação pregar o evangelho. Mas através das redes sociais, você pode multiplicar o evangelho, alcançando pessoas. Alcançando. Ou quem sabe, queira Deus, isso aconteceu comigo, Deus está selecionando você para te enviar para longe, para pregar o evangelho. O evangelho. Eu termino com a definição de evangelho do pastor Ronaldo Lidório. Gente, Ronaldo Lidório, ele é missionário, antropólogo e tradutor da Bíblia. Ele foi missionário durante muitos anos na África, agora ele é missionário no maior estado brasileiro, que é o Amazonas, evangelizando os indígenas. E ele falando sobre o evangelho, ele escreve assim, olha que interessante, o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem de Deus para a redenção de sua igreja. É o poder de Deus que se manifesta na transformação de pessoas. Olha só, o evangelho é o poder de Deus que se manifesta na transformação de pessoas. Pessoas que conhecem o evangelho são transformadas. Não ficam do mesmo jeito. Elas são recebidas de qualquer jeito, mas elas não permanecem do mesmo jeito a vida inteira. Elas são transformadas, a sua mente é transformada, a sua conduta é transformada. O evangelho é o próprio Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele fez na cruz e na ressurreição. O evangelho deve ser compreendido nas Escrituras, vivido a cada dia e proclamado a todo mundo. Esse é o evangelho. O evangelho. Então, gente, o evangelho é para todas as pessoas. Mas aí eu pergunto para você, você conhece o evangelho? Você conhece o evangelho? Você tem certeza da sua salvação? Se Deus permitisse você morrer hoje, saindo desse culto, você tem certeza para onde você vai? Ah, pastor, eu tenho certeza sim, eu vou reencarnar. A Bíblia não ensina isso. Ah, pastor, eu sei para onde eu vou para o purgatório. A Bíblia não ensina isso. Ah, pastor, é o seguinte, morreu, acabou. Esse é o maior engano que o marxismo cultural ensina. Existe uma vida após a morte. Existe uma vida após a morte. Existe. Jesus ensinou. Você quer conhecer o que Jesus ensina? Leia a Bíblia. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver que um dos temas que ele mais explorou chama-se vida após a morte. Por quê? Porque esse é o maior problema do ser humano, o pecado. O pecado, quando entrou no mundo, através dos nossos ancestrais históricos, Adão e Eva, que não é um mito, diz a Bíblia que quando o pecado deles, por causa da incredulidade deles, o pecado entrou no mundo, contaminou toda a raça humana. E um dos efeitos do pecado é esse, que todo ser humano já nasce separado de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados de Deus. E diz a Bíblia em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, isso é, uma vida, a recompensa de uma vida no pecado que nos separa de Deus é a morte eterna. Essa pessoa vai ficar separada de Deus para sempre. Só que as pessoas tentam resolver o seu problema com aquilo que os judaizantes acreditavam, fazendo coisas, praticando rituais,
praticando circuncisão, praticando dogmas religiosos na tentativa de resolver o seu problema e de chegar até Deus. A Bíblia fala que tudo isso não é suficiente para chegar até Deus, porque foram homens que inventaram isso. E ninguém consegue resolver o seu problema cumprindo rituais religiosos. Isso é palha, diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele elaborou um plano de redenção. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Ele se encarnou, Ele nasceu, Ele sofreu, Ele habitou entre nós, ensinando o Evangelho que Pedro pregava, que Paulo pregava. E diz a Bíblia que quando Ele pregava o Evangelho, pessoas eram salvas, pessoas eram perdoadas, pessoas eram transformadas pelo poder do Evangelho que Jesus pregava. Mas a Bíblia fala que Jesus, Ele veio ao mundo para cumprir uma missão, não para ser um grande guru da ética, não para ser um grande religioso. Ele veio ao mundo com propósito, morrer no nosso lugar. Diz a Bíblia que na cruz, no seu sacrifício, ele recebeu a ira de Deus que seria despejada em toda a humanidade, e a ira de Deus foi derramada sobre Ele, fazendo dele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele assumiu no nosso lugar os pecados que outrora estavam nos afastando de Deus. Ele assume os nossos pecados, cancelando as nossas dívidas. Mas diz a Bíblia que todo ser humano precisa dar uma resposta. Todo ser humano precisa crer, precisa se arrepender dos seus pecados e precisa confessar que Jesus Cristo é o único Salvador, o único Senhor e o único mediador entre Deus e os homens. Diz a Bíblia que quando uma pessoa se arrepende sinceramente e se entrega a Jesus, o recebendo, essa pessoa recebe um presente que eu não posso te dar, eu não tenho capacidade, que é a vida eterna, a salvação que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que quando nós o recebemos, somos perdoados, somos religados a Deus, porque o ser humano nasce desligado de Deus, e nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Caso ao contrário, não existe perdão. Não existe perdão porque você é de uma religião. Não existe perdão porque você cumpre um ritual. Não existe perdão só porque você crê em Deus. Diz a Bíblia que até os demônios creem nisso. Mas quando nós sinceramente entregamos a nossa vida a Jesus e nos rendemos, nós recebemos a vida eterna, a paz com Deus, a comunhão com Deus que a religião não consegue realizar. Só Jesus. Só Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus, pregado por Pedro e defendido por Paulo, os grandes apóstolos. Amém? Quem sabe hoje você precisa entregar sua vida a Jesus. Mas pastor, eu já entreguei. Ah é? Então volta a pergunta. Ao sair daqui você morrer, vai para onde? Ah, eu vou para o céu. Ok. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você chegar no céu, por exemplo, se você chegar no céu e Deus falar assim: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Ah não, Senhor, eu posso entrar no seu céu porque eu fui bonzinho. Resposta errada. Não existe ninguém bom diante de Deus. Eu posso entrar no seu céu porque afinal de contas eu nasci numa religião e pratiquei essa religião em toda a vida. Resposta errada. Só quem pode entrar no céu é quem reconheceu que era um pecador miserável e perdido, e que entendeu que Jesus morreu na cruz como nosso substituto, para que assim pudéssemos ser aceitos e tornados filhos de Deus. Nós somos salvos não pela nossa justiça, nós somos salvos pela justiça de Deus, efetuada em Jesus e imputada sobre nós. Quando Deus olha para nós, Ele lembra do sacrifício de Jesus e não das nossas boas obras. Eu quero convidar você a confessar a Jesus como seu Senhor e entregar a sua vida a Ele. A sua vida a Ele. Vamos orar? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não cometer o mesmo erro que o Teu servo e apóstolo Pedro cometeu,
Sabemos, ó Deus, que isso está escrito na Tua palavra para nos ensinar, para nos advertir. Então ajuda-nos, ó Deus, a não ter uma vida de hipocrisia, de dissimulação, de fantasia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos corrigidos, ó Pai. Ministra o coração da Tua igreja, ó Pai, para que não haja vaidades, para que não haja contrariedades, mas que possamos ser corrigidos em amor, para a glória do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a termos comunhão com os verdadeiros cristãos. Derruba, Pai, as muralhas que há entre nós e ajuda-nos a construir pontes, ó Deus, entre nós, ó Deus. E, Pai, ajuda-nos a proclamar o Evangelho, ó Pai, que salva, que transforma. E obrigado, ó Deus, que por causa da Tua misericórdia, um dia o Senhor nos alcançou com esse Evangelho. Mesmo não merecendo, o Senhor nos amou e nos perdoou. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor, e amém.